Vocês certamente já ouviram a expressão: a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. E essa frase, essa expressão tem uma história bastante interessante, né? Ela se relaciona a Pompeia, que era a segunda esposa do Júlio César, e ela resolveu fazer uma festa em homenagem a Bonadea, a boa deusa. E nessa festa só podia entrar mulheres. Então, um patrício chamado Públio Clódio Pulcro se vestiu de mulher para entrar nessa festa e seduzir a Pompeia. Ele foi descoberto, foi pro tribunal e não deu nada. Na verdade, não acabou não dando nada. Só que o que aconteceu? O Júlio César, ele disse o seguinte, olha, ele disse essa frase aqui, o Júlio César disse o seguinte: minha esposa não deve estar nem sob suspeita, e se divorciou da Pompeia. Essa frase aqui, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta, ela é bastante machista, na verdade, né? Embora ela tenha um enorme fundo de verdade, porque essa frase não se aplica apenas à mulher do César, mas também ao filho do César, ao primo do César, ao tio do César, ao próprio César também. Na política, mais do que dever ser honesto, o que a gente espera, né? Isso aqui é um auto-engano, na verdade, mas o que a gente espera é que ele pareça ser honesto. Não importa se o político ou a família do político é realmente honesta, eles têm que parecer honestos. Durante um período no Brasil, inclusive, você tinha até uma lógica inversa, né? Não importa se é honesto realmente, mas deve parecer ser eficaz. Ou seja, rouba, mas faz. Por que eu falo dessa frase aqui? Eu falo dessa frase da mulher de César porque essa semana a Michelle Bolsonaro voltou às manchetes dos jornais. Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, sobre os cheques na conta da Michelle Bolsonaro, mas ontem surgiu uma outra notícia, bem, uma tragédia na verdade, né, porque a avó da Michelle Bolsonaro faleceu e isso virou manchete de fofoca. Eu quero partir desse ponto aqui para a gente analisar o contexto mais amplo sobre essa noção de que a família de quem governa, ou quem está próximo de quem governa, é tão importante muitas vezes para a percepção pública quanto a pessoa que está lá no poder. E essa thread você encontra aqui no perfil Jair Me Arrependi, que é o perfil no Twitter que tem as histórias mais bafônicas sobre o governo Bolsonaro. Então vá lá, se inscreva, acompanhe Jair Me Arrependi. Então qual foi a história? A história foi que o Eduardo Castro, que é primo da Michelle Bolsonaro, publicou o seguinte aqui no Instagram dele. Obrigado, ele fala aqui para a Michelle, né? Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e, por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Daí tem uma foto da avó da Michelle e da Michelle do lado aqui. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você. Isso aqui é o primo da Michelle falando para ela, né? Daí na sequência disso tem um outro print que é a resposta inbox da Michelle, né? A primeira dama, a evangélica caridosa que participa de projetos sociais, ela respondendo o seguinte pro primo dela: vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é rico da internet? Cuidado com suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da avó. Seu falso, seu merda. Cuidado. Então aqui a primeira dama ficou nervosa, né? Ficou nervosa e partiu pra baixaria aqui no Instagram. E o Eduardo publicou em seguida um vídeo falando sobre isso. Vamos assistir um trechinho aqui para vocês terem noção do bafo que está acontecendo. Sim, sou primo da criatura, né? A pessoa mais ingrata que eu conheci na minha vida. E depois da minha publicação, como uma forma de desabafo, a primeira vez ela me respondeu aqui no Instagram. Olha só que coisa, né? Consegui chamar a atenção da criatura. Mas como vocês viram aí, ela disse que vai me processar, me xingou, desceu o nível, que nem parece uma primeira dama, né? Mas ok, a gente releva essa parte. E é isso. Acompanhem essa tour aí, que eu não tenho medo dela, tá? Eu não tenho medo de quem ela é, eu não tenho medo das coisas que ela pode fazer, porque em momento algum eu falei mentiras a respeito dela. Então, se ela quer bater de frente, a gente bate de frente, não tem problema não, tá bom? Bem, essa história da relação da primeira-dama, da Michelle Bolsonaro com a avó, não é de hoje que ela veio à imprensa, né? Que ela vem para a mídia. A gente teve uma reportagem bem grande, na verdade,
da Veja ano passado, e depois eles republicaram isso recentemente, né? Quando surgiu a história que a avó da Michelle tinha sido presa por tráfico de drogas, mas tem essa história de que elas estavam afastadas, né? Que a Michelle não visitava a avó. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho dessa reportagem mais recente. A manchete é: o drama de Michelle, avó traficante e mãe acusada de falsificação, que é outra história que surgiu também, que a mãe dela teria falsificado documentos. Então diz o seguinte aqui, o comecinho da reportagem. Em abril passado, Veja publicou uma reportagem que começava assim: Maria Aparecida Firmo Ferreira tem 79 anos, é cardíaca, sofre de Parkinson, locomove-se com dificuldade e mora num casebre que fica na parte mais miserável de Brasília, a favela Sol Nascente, conhecida pela violência, dominada pelo tráfico de drogas e conflagrada por facções que usam métodos similares aos das milícias cariocas. Sem se preocupar com tudo isso, Dona Aparecida, como é conhecida, enfrenta uma odisseia diária. Aposentada, ela divide seu tempo entre cuidar de um filho deficiente auditivo, ir ao posto de saúde, buscar remédios e bater papo com os vizinhos. Ninguém, ou quase ninguém da vizinhança, sabe que ela é a avó da Michelle Bolsonaro, da primeira-dama. A neta agora famosa, o presidente da República e a pobreza são assuntos que parecem despertar sentimentos conflitantes em Dona Aparecida. Faz mais de 6 anos que ela não vê a neta, que ajudou a criar. A avó não foi convidada para a posse, nem ela, nem sua filha, mãe de Michelle, Maria das Graças. Passados 3 meses de governo, ela não recebeu um convite para uma visita ao Palácio da Alvorada, a residência oficial que fica a apenas 40 quilômetros da favela. Porque ela diz não saber responder. Essa aqui é uma citação da primeira reportagem da Veja sobre o assunto. E daí o que essa reportagem mostra, na verdade, é que esse afastamento entre Michelle e sua família teria sim a ver com os crimes cometidos pela família. Então, primeiro, como eu disse aqui, a avó, né, e eu sinto muito aqui, eu mando minha solidariedade aos parentes da Maria Aparecida pelo falecimento dela pelo coronavírus, mais uma vítima dessa doença que já matou mais de 100 mil brasileiros. Mas essa reportagem aqui, ela insinua, ou ela deixa explícito, na verdade, que o afastamento de Michelle e da sua família teria a ver com isso. Teria a ver com a prisão da Maria Aparecida por tráfico de drogas e também pelo caso da mãe dela, né, da mãe da Michelle, que teria falsificado documentos e sido processada por falsidade ideológica. E além disso, tem um último caso aqui mencionado, que é de um tio da Michelle, o João Batista, que foi a única pessoa da família a ir na posse do Jair Bolsonaro, um ex-policial militar, né, aposentado, e que está sendo investigado agora por possivelmente fazer parte de uma milícia de Brasília. Então aquela coisa, você tem uma família presidencial agora que sempre arrotou moralidade, e esse é o ponto aqui que a gente tem que analisar, porque eles sempre arrotaram moralidade, eles sempre arrotaram essa noção do cidadão de bem, da pessoa que não é criminosa, que não é bandida, e daí, nesse caso particular, você tem uma família problemática da Michelle Bolsonaro, que envolvida em crimes, e o Bolsonaro foi obrigado a falar sobre isso. Porque quando surgiu essa notícia de que a avó da Michelle tinha sido presa já por tráfico de drogas, e que a mãe dela tinha sido processada por falsidade ideológica, o Bolsonaro foi obrigado a se pronunciar. Ele disse o seguinte aqui: eu conheci, olha, é questão familiar, não deveria falar, mas vou falar em consideração a vocês. Tá? A matéria não é mentirosa, é verdadeira. A avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas, 3 anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, faixa de 80 anos, e agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu 3 anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michelle, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa, um processo por falsidade ideológica, e respondeu, foi arquivado. Tá? Foi arquivado. Quem ganha com isso? Para aquele esculachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, ela está batida, arrasada. Para que isso, porra? Para que isso, porra? Justamente, e eu volto à frase do começo aqui, que não basta que a mulher de César seja honesta, se for o caso, mas que ela pareça ser honesta. É crucial isso. Mas, por outro lado, você tem agora, mais uma vez, essa história dos cheques na conta da Michelle, né? Inicialmente, a história que tinha surgido é que o Queiroz tinha depositado um cheque na conta da Michelle, depois o Bolsonaro veio a público e disse que não era um cheque, que eram 2 cheques, que era um empréstimo maior, e agora as notícias recentes dessa semana estão afirmando que não eram apenas 2 cheques, não, que era muito mais do que isso. Eu tinha falado 24 cheques no último vídeo, mas parece que são 27 depósitos na conta da Michelle Bolsonaro, que somam
89 mil reais, dinheiro que o Queiroz depositou na conta da Michelle Bolsonaro. Inclusive aqui a gente tem visto pessoas nessa semana que compararam essa história dos cheques na conta dela ao Fiat Elba do Collor. Tem uma reportagem aqui do Congresso em Foco dizendo o seguinte, olha, deputados comparam cheques para Michelle Bolsonaro com o caso Collor e PC Farias. E eles citam aqui a Margarida Salomão, deputada federal, dizendo o seguinte, não foi o Fiat Elba quem derrubou o Collor em 92. Foi o próprio Collor e suas práticas escusas e suas mentiras. Assim como não será Michelle Bolsonaro quem derrubará Jair Messias Bolsonaro. Quem o fará é ele próprio e o desbaratamento de sua milícia e de suas mentiras. Então, de fato, essa história da Michelle agora complica todo o cenário. Esses cheques na conta dela leva o problema, mais uma vez, para dentro da casa do Bolsonaro. Não é apenas, entre aspas, aqui, o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Agora você tem a mulher dele, a mulher de César está implicada nessa história. E é claro que a Michelle não tem nenhuma relação, sabe, não tem nada a ver com o que a avó dela faz, com o que a mãe dela faz, com o que o primo, o tio, quem quer que seja dela faça. Mas, como eu disse, quando você tem uma família que é toda calcada, que é toda pautada nessa pseudo-moralidade hipócrita deles, isso certamente respinga no governo Bolsonaro, respinga neles, respinga na família. E não é a primeira vez que essas histórias também vêm à tona, né, da mulher de César. Por exemplo, aqui, eu vou citar outros casos antigos, inclusive uma notícia que é dessa semana também, do jornal o Globo, de ontem a reportagem. Entenda, família Bolsonaro movimentou quase 3 milhões de reais em dinheiro vivo em valores corrigidos em 24 anos. Eu vou ler o comecinho aqui para vocês entenderem e depois a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? Então diz o seguinte reportagem, membros da família do presidente Jair Bolsonaro movimentaram em 24 anos 1,5 milhão em dinheiro vivo empregado em transações imobiliárias no pagamento de despesas pessoais. O montante corresponde à soma de operações em espécie que envolveram o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ambos filiados republicanos, bem como as duas ex-mulheres do atual ocupante do Palácio do Planalto, Rogéria Bolsonaro e Ana Cristina Valle. A conta chega a 2,95 milhões em valores corrigidos pela inflação. Aqui não quer dizer que em 24 anos as pessoas movimentaram esse valor. Quer dizer que elas movimentaram em dinheiro, em nota, dinheiro no bolso, aqui, ó. 3 milhões de reais em valores atualizados, 3 milhões de reais que eles usaram para comprar imóveis, para pagar despesas. É muita grana. Não é o valor total que eles gastaram, é valor em dinheiro, é valor em cash. Tchim! Então você tem uma família que movimenta valores que, segundo se suspeita, são muito acima dos rendimentos deles, do que eles ganham, do que seria o padrão de vida deles normal. Dinheiro vivo que eles estão movimentando. E de onde vem essa grana? E essa é a pergunta que se faz, né? Porque, por exemplo, o esquema de rachadinha, o suposto esquema, pelo menos, do gabinete do Flávio Bolsonaro, é um esquema de desvio de dinheiro. É um esquema de lavagem de dinheiro, de certo modo, né? Você pega o dinheiro do gabinete do Flávio, vai lá para esses assessores fantasmas, o Queiroz pegava o dinheiro de volta e retornava o dinheiro para a conta do Flávio, ou para onde quer que seja esse dinheiro. Então é um modo que eles tinham para reinserir a grana no sistema. Retirar o dinheiro do Estado, porque é um dinheiro do Estado, isso aqui é um dinheiro dos impostos que os brasileiros pagam, retirar o dinheiro do Estado e botar no bolsinho do Queiroz, em parte, certamente, no bolsinho do Flávio Bolsonaro e no bolsinho dos milicianos amigos do Flávio Bolsonaro. E aqui você vê uma família que está movimentando uma grana, sabe, violenta, durante anos, movimentando em dinheiro vivo, pagando imóveis. Outra reportagem aqui, essa aqui na revista Exame. Quando casada, Rogéria Bolsonaro pagou 95 mil reais em espécie por imóvel. A mulher do Bolsonaro, a mulher de César, a Rogéria Bolsonaro, foi lá e comprou um apartamento na lata. Quase 100 mil reais em dinheiro. Isso foi em que ano? Isso foi em 96. Certamente aquele valor lá na época já era uma exorbitância. 96 mil reais em dinheiro, pagando um imóvel. Quem faz isso? Quem paga um imóvel assim, desse modo, em dinheiro, com uma bolsa de dinheiro? Quem faz isso? O comecinho da reportagem aqui. Primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Carlos, Flávio e Eduardo, Rogéria comprou, em 22 de janeiro de 96, um apartamento no bairro da Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, por 95 mil reais, equivalente hoje a 621.500 reais, valor atualizado pela inflação.
Entende a situação? Eu quero que vocês entendam a situação aqui. Você tem uma família, como eu disse, que arrota a moralidade. São os incorruptíveis. O Bolsonaro, ele era conhecido por ser tosco, por ser burro, por ser escroto, por ser machista, por ser homofóbico, por ser um incompetente, por não entender de economia, por não entender de nada. Ele era uma pessoa que era um zero à esquerda. Ele era um nada. Era do baixo clero do parlamento. Era um nada. Era uma figura tosca, sabe, bizarra. Era uma piada, não era nada. Só que a única coisa que ele tinha de valor para as pessoas era chama de corrupto porra. O cara era um zero à esquerda, mas na cabeça do eleitor dele, ele não era corrupto. E daí você tem um histórico aqui bastante estranho de pequenas coisas, de pequenos esquemas possivelmente, e que vão se somando agora na conta dele. Eu falei sobre isso semana, foi um tema de semana aqui. E daí o que acontece? Prosseguindo aqui a uma outra reportagem da Veja no ano passado, chamada O Outro Bolsonaro. Eu quero ler para vocês aqui, porque diz o seguinte, é um processo que a segunda esposa do Bolsonaro moveu contra ele, no qual ela diz o seguinte, algumas das acusações contra o Bolsonaro. A ex-mulher do Bolsonaro. Daí diz o seguinte, o processo. Bolsonaro ocultou o patrimônio pessoal da Justiça Eleitoral em 2006. Quando foi candidato a deputado federal, declarou que tinha um terreno, uma sala comercial, 3 carros e 2 aplicações financeiras que somavam, na época, quase 440 mil reais, um pouquinho menos. Sua ex-mulher, a Ana Cristina, no mesmo processo, anexou uma relação de bens e a declaração do imposto de renda do ex-marido, mostrando que seu patrimônio incluía também 3 casas, um apartamento, uma sala comercial e 5 lotes. Os bens do casal, em valores de hoje, somariam cerca de 7,8 milhões de reais. Ou seja, ele declarou na Justiça Eleitoral, quando ele foi se tornar candidato, um valor que seria muito, mas muito abaixo do que ele realmente tinha. E daí prossegue. Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira, entre aspas aqui, quando era casado com Ana Cristina, segundo ela própria. A renda mensal do deputado chegava a 100 mil reais, cerca de 183 mil reais em valores atualizados. Na época, oficialmente, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. Para chegar aos R$ 100 mil, diz a ex-mulher, Bolsonaro recebia, entre aspas aqui, outros proventos que ela não identifica. Então você tem um sujeito aqui que recebia quase 60 mil reais por fora. E de onde vinha essa grana? De onde vinha esse dinheiro que certamente servia também para pagar esses imóveis na mão também, né? Dinheiro na lata aí. Daí prossegue. Bolsonaro, de acordo com Ana Cristina, furtou o seu cofre numa agência do Banco do Brasil em outubro de 2007 e levou todo o conteúdo, joias avaliadas em 600 mil reais, 30 mil dólares em espécie e mais de 200 mil reais em dinheiro vivo, totalizando, em valor de hoje, cerca de 1,6 milhão de reais. O cofre ficava na agência do Banco do Brasil da Rua Senador Dantas, no centro do Rio. Seu conteúdo é incompatível com as rendas conhecidas do então casal. E por fim, aqui é o último item. Bolsonaro era um marido de comportamento explosivo e de desmedida agressividade. Essa foi a razão que levou a Ana Cristina a separar-se, segundo ela mesma informa. Depois, a Ana Cristina, ano passado, gravou um vídeo dizendo que não era isso, que ela estava com raiva do Bolsonaro, e esse processo aqui, não, esqueça, acabou, não, é coisa do passado, águas passadas. Sendo que na época ela se mudou para outro país, acho que para a Noruega, se não me engano, tem que olhar aqui na reportagem, se mudou para outro país para fugir das ameaças do Bolsonaro, segundo ela própria também. Nessa história desse dinheiro não declarado, desses rendimentos que eram muito superiores, segundo a ex-mulher do Bolsonaro, uma das muitas ex-mulheres do Bolsonaro, relacionado a isso, você tem um vídeo de 98 do Bolsonaro, que é um vídeo clássico dele, falando um monte de asneira habitual dele, e ele diz o seguinte aqui, vamos ouvir. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço, eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Você tem o Bolsonaro, da própria boca dele, ele falando, não sou eu falando aqui, ele falando que sonega tudo que pode. Sonega tudo que pode. A questão não é apenas sonegar também, que já é também uma infração, um crime no Brasil. A questão não é apenas sonegar. A questão é sonegar o quê, né? Como você viu aqui, de acordo com a declaração da ex-mulher dele, os rendimentos reais dele eram muito superiores ao dinheiro que ele recebia, tanto como deputado como aposentado do Exército. De onde vinha a grana restante? Então você tem aqui algumas pontas soltas que demonstram ou que podem dar indícios para nós concluirmos aqui que talvez o César não fosse tão honesto assim e nem parecesse ser honesto. Você tem um vídeo do Ciro Gomes dizendo que todo mundo sabia que o Bolsonaro era corrupto, ou seja,
A questão é muito mais profunda, e toda essa história que vincula Michelle Bolsonaro, os cheques na conta dela, as ex-mulheres do Bolsonaro pagando coisa em dinheiro vivo, filhos do Bolsonaro pagando coisa em dinheiro vivo, essas histórias não batem. Não batem com essa noção, com essa retórica de moralidade dessas pessoas. O Bolsonaro dizendo que sonegava tudo que podia. São histórias cabeludas em que não é mera fofoca, não é mera, sabe, picuinha familiar, não. O fato da Michelle Bolsonaro não ter ido dar atenção para a avó dela é o menos relevante nessa história. Todo mundo tem família aqui, sabe que família é uma merda, sabe? Família é briga, é brigaiada, é gente que não se fala, gente que, sabe, Natal que rola, sabe, discussão e bate-boca e gente que não para de se falar. Então, assim, família é isso, família é isso mesmo. A família da Michelle é igual a família de todo mundo. Ela não tem nenhum tipo de exclusividade em ter família bosta. Mas o problema não é isso. O problema é essa série de escândalos, essa série de coisinhas dos bastidores aqui, de dinheiro que surge do nada, dinheiro vivo indo para um lado para o outro, Queiroz depositando dinheiro na conta da primeira-dama, ou seja, histórias cabeludas, histórias mal explicadas que o Bolsonaro está se esquivando. Ele não disse nada, sobre o dinheiro na conta da esposa dele. Não disse nada sobre os cheques na conta da mulher do César. Não disse nada. E isso é mais revelador do que se pode suspeitar. Eu li uma reportagem aqui que insinua que o Bolsonaro pode jogar a esposa da ponte. Ela que arque com as consequências disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não cola também. Isso não cola porque é um histórico longuíssimo aqui de ex-mulheres que contam histórias estranhas ou que revelam, né? Quando se quebra o sigilo bancário dessas pessoas, revela transações que não são muito compatíveis com a realidade. Me diga o que vocês pensam sobre essa história aqui, sobre os cheques da Michelle Bolsonaro, sobre a avó da Michelle que faleceu agora. Como eu disse, sinto muito para quem é familiar dela. Realmente é um momento complicado para muitas famílias no Brasil hoje. 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas já morreram por causa do coronavírus e por causa dessa incompetência crônica do Bolsonaro, né? É um tosco, é um burro, é um incompetente, mas, bem, não podemos dizer mais que não é corrupto. Talvez nunca pudesse ter dito isso. Bem, me diga o que vocês pensam aí sobre essas histórias das ex-mulheres do Bolsonaro. Vou pôr vários links para vocês aqui conferirem as notícias, lerem, se informarem, saberem do que se trata. Deixe o joinha aqui embaixo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos, torne-se um membro do canal para dar um apoio aqui também, confira meu livro lançamento, Minha Especialidade é Matar, que está na Amazon Brasil, na editora, nas livrarias, já tem a versão francesa e vai sair agora na próxima segunda a versão italiana, então confira. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!